Olá, amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos ao JB Movies. Eu sou o Juan e hoje eu vou fazer um top 10 dos melhores filmes do meu queridinho Stanley Kubrick. Você que está em casa deve estar pensando que foi uma tarefa fácil, porque o Stanley Kubrick fez apenas 13 longas durante a sua carreira, mas na verdade foi muito difícil, porque selecionar os 10 melhores dele é uma tarefa muito difícil quando todos os filmes dele são os melhores. Então é meio difícil selecionar do pior ao melhor, é meio que do melhor ao melhor. Então eu fui optando pelos que me agradam mais, mas saibam que todos os filmes dele são excelentes. Você pode inclusive pegar os primeiros da carreira dele ali, os 3 primeiros são excelentes. Ele já começou com tudo e foi evoluindo ainda mais, por isso se tornou um dos maiores diretores de todos os tempos. Mas sem mais enrolas, vamos pro top 10. Em 10º lugar eu coloquei The Killing, que veio aqui pro Brasil com o título de O Grande Golpe, que foi apenas o terceiro filme do Stanley Kubrick, que já é muito interessante. O filme narra a história de um assalto, o Grande Golpe, e que é arquitetado ali por várias pessoas, e o filme é contado de maneira não linear, ou seja, os eventos não acontecem em ordem cronológica, tem coisas que aconteceram no futuro, a gente vê tudo meio embaralhado, técnicas que não eram comuns para a época, tanto que o filme teve que ser refeito e reeditado algumas vezes, porque ele não era aprovado, e pediram para que o Kubrick acrescentasse as narrações, que era uma coisa que ele não queria originalmente, mas como acharam na época que o filme seria confuso demais para o grande público, foram inclusas narrações que auxiliam na contação da trama, para que não ficasse tão confuso para o público geral, já que era uma história contada em tempos diferentes. O Kubrick, como estava começando, ele ainda não tinha um grande renome, então ele não poderia fazer tudo exatamente da maneira que ele queria, então ele optou por colocar ali as narrações para que conseguisse lançar seu filme, mas não é algo que tira os méritos dele, tem muita coisa ali que é até difícil de pegar, umas sutilezas, a maneira com que ele enquadra a câmera, ele conta essa história de uma maneira muito envolvente, e as narrações não atrapalham em nada, elas inclusive realmente ajudam em alguns momentos a facilitar o entendimento da trama. Um momento ou outro é desnecessário, mas a gente sabe que não foi totalmente culpa dele, então por isso, 10º lugar dessa lista. Em nono eu coloquei Spartacus, que é um verdadeiro épico, foi o primeiro grande filme do Stanley Kubrick, mas que ele também não teve autoralidade total. Por ser um filme de estúdio, ele acabou sendo contratado porque o primeiro diretor eles acharam que não dava conta, então o Kirk Douglas, que também trabalhou com o Stanley Kubrick em Glória Feita de Sangue, chamou ele para esse projeto, mas os dois inclusive tiveram alguns conflitos, porque o Kirk Douglas também era produtor, e geralmente o produtor é o cara que está investindo dinheiro ali, então ele não vai deixar você fazer exatamente o que você quer, porque é o dinheiro dele que está em jogo. Então algumas coisas saíram do jeito que o Douglas queria, outras coisas do jeito que o Kubrick. Foi meio que essa disputa, mas o filme é excelente. Se eu não me engano, foi o primeiro filme premiado do Stanley Kubrick. Ele em si não ganhou o Oscar, mas o filme ganhou algumas estatuetas. É um filme muito bom, recomendadíssimo. Um dos grandes épicos do cinema. Foi dirigido aí pelo Stanley Kubrick. Não com total liberdade, mas ainda assim ele já mostrou ser um diretor muito promissor, e foi esse filme que alavancou o resto da carreira dele para que ele conseguisse lançar seus projetos mais autorais no futuro. Em 8º lugar eu deixei Fullmetal Jacket, que... como que é o título no Brasil, né? Nascido para Matar, que é um filme de guerra que aborda muitos problemas psicológicos e os traumas que a guerra pode causar nos soldados. Esse filme que se passa especificamente na guerra do Vietnã, e inclusive fazendo várias críticas sociais sobre como essa guerra não fazia tanto sentido, como a morte era gratuita, como humanos tratam outros humanos. A gente tem o Joker, né, que é o protagonista, ele tem uma questão do dilema dele lá, da paz feita de guerra, interessante. A gente acompanha ele perdendo a humanidade no decorrer da trama. Mas não só ele, toda a equipe, ele tem muita da questão de como o sargento cuida ali dos soldados. Inclusive as cenas ali ainda do treinamento são excelentes, das brigas. You will not laugh, you will not cry, you learn by the number, I'll teach you. You will not laugh, you will not cry, you will learn by the numbers, I will teach you. E o filme tem um peso, algumas cenas ali são realmente bem pesadas, mas eu não acho que é um dos grandes filmes do diretor, porque no terceiro ato, na verdade, da metade pro final, o filme dá uma pequena caída, assim, pro nível de genialidade do Kubrick. Nada que o filme, tipo, fique pior, ele só não tenha... O filme começa muito bem e ele termina bem, assim. Essa é a minha opinião, então por isso o 8º lugar da lista. Em 7º lugar eu coloquei um dos grandes filmes do Kubrick também, que também foi bem premiado, recebendo 4 Oscars de melhor trilha sonora, melhor figurino, melhor design de produção
e melhor fotografia, que inclusive tem crítica aqui no canal, se você não viu, veja. É um filme que tem um desenvolvimento de personagem muito impecável, assim, se você quer estudar desenvolvimento de personagem, eu acho que Barry Lyndon é um filme indispensável. Fora que é um dos filmes mais artísticos e belos, assim, do Kubrick. Cada enquadramento parece verdadeiras obras de arte. O filme tem essa pegada de se assemelhar a pinturas, muito por conta do período. As músicas utilizadas no filme também são músicas que foram compostas ali por volta da época que o filme se passa, e é um uso excelente. A trilha sonora do filme é impecável e visualmente é deslumbrante, os figurinos, os locais, a fotografia que foi premiada, onde o Kubrick desenvolveu uma lente específica que conseguisse filmar todo o filme apenas com luz natural. Não foram utilizadas lâmpadas ou LEDs, esse tipo de coisa, que como era um filme de época, o Kubrick quis criar toda essa ambientação, como se o filme realmente se passasse em 1700 ali, onde a trama acontece, e por isso ele só filmou usando a luz do sol, luz de velas, o que rendeu momentos belíssimos, e por isso o 7º lugar aqui da lista. Em 6º lugar, nós temos mais um filme de guerra, Paths of Glory, ou Glória Feita de Sangue, como veio aqui no Brasil. Também um dos primeiros filmes do Stanley Kubrick, que é onde iniciou aquela parceria com Kirk Douglas que eu já mencionei. É um filme de guerra, mas bastante político, tem umas discussões filosóficas também muito interessantes sobre um ato de covardia, que na verdade não foi bem covardia, em si uma traição ali, o que desenvolve uns diálogos muito interessantes. É um filme de guerra até que grandioso, assim. As cenas de batalha, que inclusive tem uma criatividade, uma curiosidade, que é que o Kubrick acabou pegando a câmera em um desses lances lá, e ele mesmo filmou, ele foi cinegrafista, porque ele era extremamente perfeccionista, detalhista, ele queria que saísse do jeito dele, ali ele não se aguentou, pegou a câmera e filmou do jeito dele, e é um filmaço com discussões muito atuais e pertinentes, por isso fica a recomendação e a reflexão sobre esse filme, Glória Feita de Sangue, por isso 6º lugar aqui da lista. Em 5º lugar eu deixei Eyes Wide Shut, ou De Olhos Bem Fechados, o último filme do diretor, estreou no saudosíssimo ano de 1999, que só tem filmaço, e é um filme também bem artístico, assim, ele tem uma pegada bem diferentona, o romance, o conflito, sonhos, o que é real, o que não é real, sociedades secretas, tem um suspense muito bem construído, até agonizante em alguns momentos. Kubrick sabia muito bem como criar tensão e suspense mesmo, você fica em dúvida em vários momentos, aquela trilha minimalista com os toquinhos de piano que vai te deixando desconfiado, tudo é meio esquisito, alguns personagens têm uma dualidade que você não sabe se eles são do bem, se eles são do mal. As atuações são impecáveis, o Kubrick sempre foi um ótimo diretor de atores, ele conseguiu extrair o melhor deles, as emoções, as angústias, e contribui muito para os mistérios e interpretações que esse filme deixa. O Kubrick era outro cara que não gostava de dar muitas respostas, ele adora lançar perguntas, mas não gosta de dar as respostas, porque isso aí fica a cargo do espectador, e nesse filme ele faz isso muito bem, criando várias sequências que deixam em aberto o real significado das coisas nesse filme, por isso 5º lugar aqui da lista. Em 4º lugar eu deixei um dos filmes menos comentados do diretor, que é Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, ou como veio aqui no Brasil só como Doutor Fantástico, que é uma comédia de humor negro muito crítica, que também tem uma pegada de guerra. Foi um dos gêneros assim que o Kubrick realmente repetiu várias vezes, ele que fez vários tipos de gêneros, ele não se pegou a um, diferentemente do Hitchcock ou algum outro grande diretor que geralmente tem um estilo próprio. O Kubrick fez de tudo e fez um filme sagrado em cada um desses gêneros. E Doctor Strangelove é uma das melhores comédias de todos os tempos, também sempre muito crítica, com humor bem ácido, em alguns momentos assim mais sombrio, tem uma pegada ali de relacionar a guerra com o sexo, que é interessante, como se fossem duas necessidades humanas ali, a maneira que isso afeta a cabeça. Tem o show de atuação do Peter Sellers, que interpreta 3 personagens diferentes brilhantemente, e realmente tem algumas cenas verdadeiramente hilárias. É um humor muito inteligente e que também tem críticas que funcionam até hoje. É um filme que continua atual, mesmo sendo de 1964. Por isso, mais uma recomendação e por isso 4º lugar aqui da lista. Em 3º lugar, o único filme
de terror do diretor, né, The Shining, ou como vê aqui no Brasil, O Iluminado. Acho que esse a maioria conhece, esse filme realmente é um dos mais famosos do diretor, um dos mais complexos, é um filme muito detalhista. Se você quer estudar o perfeccionismo do Kubrick, eu recomendo que comece por Um Iluminado. É outro filme onde ele mostra muito bem aquelas habilidades dele de criar tensão. É um filme que te prepara para um susto que nunca chega, mas ele te deixa tão tenso que a primeira vez que eu assisti eu acabei assustando no momento que nem tem um susto, de tão tenso que eu tava. Ele constrói demais aquela steadicam na hora que o Danny vai andando assim pelos corredores, você não sabe o que vai aparecer, porque aquele hotel tem uma mística muito esquisita, algumas coisas acontecem, você não entende muito bem a primeira vez que você assiste, então esse mistério te causa uma angústia muito grande, porque você não sabe o que pode vir a acontecer a cada passagem do filme. É um dos melhores filmes de terror já feitos, muito bom, recomendo assistir mais de uma vez, porque a primeira vez ele é meio confuso, mas a segunda vez que você assiste já dá pra pegar uns elementos também pra formar a sua interpretação. Inclusive eu vou fazer uma crítica em breve aqui no canal pra falar o que eu acho desse filme, que tem um final bem aberto assim, eu acho interessante discutir isso com vocês. Mas por isso, terceiro lugar aqui da lista. Em segundo lugar eu deixei A Clockwork Orange, ou como veio aqui no Brasil, Laranja Mecânica, um dos filmes mais polêmicos do diretor, também porque aborda temas muito sensíveis, estupro, violência, outra crítica social só daí do diretor, onde ele joga um debate muito interessante sobre quem é o verdadeiro vilão naquela história. A gente acompanha o Alex, que é o protagonista, interpretado brilhantemente pelo Malcolm McDowell, que realmente está muito entregue no papel, muito imerso na história, e isso é crucial porque ele é um personagem que comete atos realmente crucificáveis. Ele é um personagem muito do mal, ele faz coisas terríveis, mas a narração dele, a maneira com que ele interage, a maneira com que ele atua, faz com que você se afeiçoe com ele, apesar das atrocidades que ele acaba cometendo no decorrer da trama. Isso é importantíssimo para que no final, quando acontece todas aquelas coisas lá, você se questione se aquilo que ele fazia era de fato culpa dele ou será uma culpa da sociedade, porque quando tentam corrigir o que ele fazia, meio que acontece a mesma coisa, você fica incomodado. Então o filme tem uma crítica muito sutil, ele tem uma estética também muito sexy, assim, tem uma ambientação toda diferentona. É um filme bem onírico, assim, ele não é realista em momento algum, apesar de ter uma violência assim bem gráfica e bem incômoda, que é o intuito do diretor. Ele não quer em momento algum que você entenda que aquilo que tá acontecendo é algo bom, que o protagonista tá certo ou que ele tá errado. Ele mostra as coisas de maneira bem crua para que você absorva, se incomode e depois pense a respeito quando aquilo acontece de uma outra forma, de uma outra visão, de um outro ponto de vista, o que te faz pensar bastante, refletir sobre como as coisas estão acontecendo e quem é o verdadeiro vilão daquela história. E por todas essas questões sociais, além da brilhante direção, a maneira com que ele conduz a câmera, a maneira com que ele constrói toda essa narrativa, é um dos maiores filmes da história, um dos mais importantes clássicos do cinema, por isso o segundo lugar aqui da lista. Em primeiríssimo lugar, o meu filme favorito de todos os tempos, 2001: A Space Odyssey, ou como veio aqui no Brasil, 2001: Odisseia no Espaço, que inclusive eu tenho até o livro aqui, ó, escrito pelo Arthur C. Clarke, que auxiliou Kubrick na escrita do roteiro de 2001 também para o cinema. Pra mim, o maior filme de todos os tempos. Não, brincadeira. Eu não acho que exista o maior filme de todos os tempos, que isso é muito subjetivo, mas é o meu filme favorito. Eu acho o filme simplesmente brilhante em todos os aspectos, tanto roteiro, direção, atuação, estética, fotografia. O filme tem efeitos especiais que são melhores que alguns filmes de hoje. É um filme de 1968 que você olha e não acredita que esse filme foi feito naquela época. Tem coisas que realmente não dá pra explicar. Você olha e fala: como que ele filmou isso? O filme é impecável, tem uma discussão atemporal, extremamente interpretativa. Esse é um filme muito aberto, cada pessoa que assiste tem sua própria interpretação. Ele não tem uma história específica, na verdade ele até tem uma história, mas o final é totalmente piração da cabeça do Kubrick, da cabeça genial do Kubrick. O livro dá uma ajudada na parte de interpretação. Inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre 2001, que é um filme muito aberto, deixa muitas questões, é outro filme também que faz muitas perguntas e responde poucas, e tem algumas das cenas mais famosas do cinema, o maior match cut de todos os tempos ali, a cena do osso. É um filme referência, você que gosta de cinema tem que assistir, e pra mim é o melhor do diretor. Então é isso, pessoal, diz aí se você já assistiu algum desses filmes, se você viu todos, qual seria o seu top 10, se você mudaria alguma posição aqui do que eu coloquei. Eu vou adorar ler a opinião de vocês
vocês no comentário. Se o Kubrick é ou não o maior diretor de todos os tempos, algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. Como eu sempre digo, eu acho muito difícil considerar alguém ou algo maior de alguma coisa, porque sempre são conceitos muito subjetivos, vai de cada um, do que cada pessoa sente assistindo as obras. É o meu diretor favorito, eu adoro todos esses filmes, todos são extremamente recomendados, até os que não apareceram aqui na lista. Mas então, isso é tudo pessoal.